Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Nós vamos juntos nesta próxima meia hora informando sobre tecnologia, sobre o mundo digital. Vamos falar, por exemplo, sobre como o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, tem usado tecnologia para rastrear os imigrantes. A gente já falou sobre essa polêmica há algum tempo, mas o Eliseu Caetano vai contar para a gente em detalhes a versão mais atualizada dessa história, como a polícia está usando a tecnologia para rastrear pessoas. Nós vamos falar também sobre o ECA Digital, tema importante, uma legislação focada na criança e no adolescente, com foco em internet, inteligência artificial. O Estatuto da Criança e do Adolescente, versão 2026, entra em vigor agora e a gente vai receber uma especialista aqui para explicar mais e melhor sobre isso. Você vai ficar sabendo sobre muito mais a respeito do mundo da tecnologia, é só ficar comigo aqui no Sociedade Digital. Vamos começar então com essa polêmica, porque o Serviço Secreto, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, que é o chamado ICE, ele divulgou um relatório no final de janeiro, mostrando como a tecnologia tem sido um suporte importante para que os oficiais, os agentes desse serviço possam trabalhar. Eu pedi para o meu amigo Eliseu Caetano investigar mais e melhor essa história e contar para a gente como é que a tecnologia tem auxiliado este grupo polêmico, o ICE, lá nos Estados Unidos. Uma mudança recente na legislação americana transformou o Serviço de Imigração e de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, na agência de aplicação da lei mais bem financiada do país. E esse aumento no orçamento tem sido convertido em um arsenal tecnológico cada vez mais sofisticado, usado para localizar, monitorar e prender imigrantes em todo o território americano. O Departamento de Segurança Interna, ao qual o ICE é subordinado, divulgou um relatório anual, revelando que a agência expandiu e de forma significativa o uso de reconhecimento facial, inteligência artificial e de ferramentas avançadas de vigilância digital em suas operações. Um dos principais recursos é o reconhecimento facial móvel, um novo aplicativo chamado Mobile Fortify, que permite que agentes façam escaneamentos de rostos e impressões digitais diretamente nas ruas. Essas informações são comparadas em tempo real com grandes bancos de dados do governo que incluem status imigratório e dados biográficos dos indivíduos abordados. Especialistas em direitos civis alertam que a expansão dessas tecnologias levanta preocupações sobre privacidade, vigilância em massa e possíveis abusos, enquanto o governo defende o uso das ferramentas como essencial para reforçar a segurança e o controle migratório. Nos Estados Unidos, Eliseu Caetano para o Sociedade Digital. Obrigado, Eliseu. Olha só, é interessante essa história envolvendo tecnologias de reconhecimento facial e várias tecnologias adjacentes, complementares a esse recurso. Houve uma polêmica alguns anos atrás, porque a polícia de alguns estados, polícias em alguns estados norte-americanos, estavam utilizando, e lá atrás havia o que a gente conhece no mundo da tecnologia como bias, que é o viés de máquina. E havia uma busca indiscriminada por perfis étnicos, perfis específicos que beiravam a perseguição ou levavam a pessoas que não tinham rigorosamente nenhum tipo de questão com a justiça a serem identificadas como nocivas, como criminosos ou criminosos em potencial. Se a gente for atualizar essa discussão para hoje, o que esse serviço faz é mais ou menos o mesmo caminho. Ele vai buscar por estereótipos, vai buscar por padrões de reconhecimento ou até usando um banco de dados para identificar essas pessoas. O que não muda o fato de que, para parte dos especialistas, este é um problema que precisa ser enfrentado. A gente, claro, aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Smart Sampa. É um princípio muito parecido. A gente usa para combater o crime, mas de maneira indiscriminada acaba se tornando invasivo para a vida da maior parte das pessoas. E é sobre esse limite que agora os especialistas se debruçam para encontrar uma equação, uma razão sobre como operacionalizar essa questão. De todo modo, o que a gente tem visto nos Estados Unidos é uma evolução bem importante das tecnologias, assim como aqui no Brasil, no Carnaval, por exemplo, foi amplamente utilizado para identificar no meio da multidão criminosos.
Mas é óbvio, a gente não precisa nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É preciso ter razoabilidade no uso dessas tecnologias. E a gente vai continuar falando sobre IA, porque ela avança cada vez mais e à medida que esse avanço acontece, o que a gente vai buscando é alternativas. E as empresas têm explorado as inúmeras possibilidades da inteligência artificial. A Júlia vai contar pra gente agora um pouquinho de uma iniciativa de uma startup. Conta pra gente, Júlia. Hoje em dia, com o avanço das inteligências artificiais, está cada vez mais difícil diferenciar o que é real do que é falso na internet. Vídeos, fotos e áudios são facilmente alterados com o uso dessas ferramentas. A plataforma Descartes é um exemplo disso. Uma pessoa pode mudar desde a cor do cabelo até a voz, corpo, altura, cenário e se tornar uma pessoa completamente diferente, se passando por atores, cantores, políticos e até mesmo familiares e amigos. Mas a falsificação de imagem pode interferir na vida de muitos, criando e propagando notícias falsas. Vídeos, fotos, transmissões ao vivo e longas produções estão cada vez mais suscetíveis às mudanças das inteligências artificiais. Seguindo aqui com o nosso Sociedade Digital, vamos falar sobre um assunto que é novo, porém não é tão novo assim. Calma, eu explico. Nós vamos falar sobre o ECA Digital. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, só que com um recorte específico, com um olhar específico, uma atenção para algo que caminhou quase que ao mesmo tempo em que o ECA se desenvolveu, se consolidou e ganhou espaço como algo que a legislação brasileira acolhe e que trabalha em benefício das crianças e adolescentes, dos jovens de maneira geral, só que ficou perdido no tempo e espaço justamente por ter nascido ao lado da internet, né? O ECA é lá do começo dos anos 90, a internet também começa a se popularizar a partir da década de 90, são duas instituições que crescem e caminham paralelamente sem nunca ter se cruzado. E agora, só em 2026, a gente tem a entrada em vigor do ECA Digital. É um avanço importante, uma movimentação aguardadíssima por todos nós que trabalhamos com o ambiente digital e sobre a qual a gente vai conversar aqui com a minha amiga Alessandra Borelli, ela que é advogada, especialista em direito digital, uma das grandes referências no assunto aqui no Brasil, especificamente quando a gente fala sobre a criança e o adolescente. Eu acho que de todo mundo que eu conheço que trabalha com esse assunto, aquela pessoa que tem o olhar mais cuidadoso e atento dentro do direito para este recorte específico é a Alessandra. Ale, obrigado por estar aqui com a gente. Assunto importante e mais do que aguardado este o ECA. E aí eu queria começar te perguntando o seguinte: o que é que nós temos como desafio em comum a partir da entrada em vigor do ECA Digital? Bom, um dos principais desafios consiste em justamente sair desta lógica de autodeclaração de idade para aferição, para verificação etária, encontrando aí um mecanismo que seja robusto o suficiente para garantir que crianças e adolescentes não frequentem ambientes que não foram preparados para elas, sem que essa medida ela acabe expondo, por exemplo, a privacidade de crianças e adolescentes. Inclusive, hoje saiu oficialmente um relatório desenvolvido pelo Ministério da Justiça, juntamente com a Senacom, trazendo aí alguns caminhos técnicos para que esse processo de verificação de idade se dê da melhor forma possível. E aí, eu queria que você explicasse para nós, e para quem está em casa nos acompanhando, efetivamente o que muda. Porque o ECA veio passando também por processos de amadurecimento, novas interpretações à luz também da evolução. A sociedade ela não é estanque, a despeito de que o que está escrito na lei esteja ali parado no tempo, mas as interpretações e a maneira como outros códigos vão sendo colecionados
vai mudando e evoluindo com também o avanço da sociedade. Mas só que esse olhar, esse recorte específico para aquilo que é um risco ou para aquilo que é um direito no ambiente digital, vem com muito mais força materializado no ECA digital. Eu queria que você explicasse para a gente quais são as mudanças fundamentais. Como você muito bem colocou aqui no começo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é da década de 90. É claro que, assim como a Constituição Federal, ele traz ali a necessidade da proteção integral da criança e do adolescente e uma série de questões relacionadas aos seus direitos e deveres da sociedade como um todo, de fazer com que crianças e adolescentes tenham os seus direitos, a sua saúde, a sua segurança protegidos. No entanto, com os avanços das tecnologias digitais, novos riscos, novos desafios surgiram e, com isso, a necessidade de se normatizar, de se tratar de forma específica das responsabilidades, dos direitos e garantias, considerando os riscos inerentes ao ambiente digital e todos aqueles que fazem parte deste ecossistema, a começar, por exemplo, pelas próprias plataformas digitais, as Big Techs, que é onde as crianças e adolescentes hoje interagem, onde se divertem, onde socializam, onde também fazem suas pesquisas, etc. e tal. Dito isso, todos aqueles direitos já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente se expandem, então, para o ambiente digital, trazendo aí uma responsabilidade mais coerente, mais direta, mais objetiva com relação a todos que, de alguma forma, fazem parte desta relação das crianças com o ambiente digital. E a gente está falando, nesse caso, especificamente aqui, de uma opção de atores e não só a plataforma, porque a gente teve episódios, por exemplo, Marco Civil da Internet, a responsabilização da plataforma e etc. Aí a gente fala da LGPD, o detentor dos dados e aquela coisa. Tem sempre o mediador tecnológico como uma figura que é quase que um alvo marcado ali para a gente mirar. No caso da criança e do adolescente, isso é muito mais amplo, porque você tem responsabilidades objetivas ali dos pais, né, ou dos responsáveis. Eventualmente, em alguns ambientes, você vai ter os educadores, você tem o ambiente escolar e essa coisa toda, e também as plataformas. Mas a gente está falando de um processo que talvez, e aí eu gosto muito dessa discussão, eu me lembro que você me convidou uns anos atrás para participar de um evento na Fiesp, em que falávamos sobre isso, e a síntese ali do painel foi justamente essa, a de que a responsabilidade por educar no ambiente digital, ela não passa única e exclusivamente por quem está conectado. Ela é, sobretudo, por quem está no entorno. Neste caso, o peso maior não recai sobre as plataformas, mas para as responsabilidades daqueles que estão guiando essa molecada no ambiente digital. Porque muitas vezes há essa coisa do pai que coloca o iPad ali para a criança ver um filme ou interagir numa rede social, dá um celular para uma criança pequena. Ele não está brigando, não está gritando, olha, está ali distraído. A terceirização numa responsabilidade, que é o objetivo. O pai, ele tem que saber o que está acontecendo porque ele tem que orientar. Isso vem com muita força também com essa noção modificada a partir de agora, né? Olha só, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ele não hierarquiza dano e nem hierarquiza responsabilidade. Não tem quem é mais ou menos responsável. Exatamente. E nem quem é mais ou menos arriscado. Então, assim, é lógico que as Big Techs, elas acabam tendo uma complexidade maior no processo de adequação, tendo em vista a sua capacidade de escala e até mesmo a complexidade do seu ambiente, mas a lei, ela não é restrita às plataformas digitais pensando em Big Techs, mas a qualquer empresa, qualquer plataforma digital, qualquer empresa que possua uma plataforma digital de provável acesso por crianças e adolescentes. Para além disso, sim, a lei, a nossa legislação brasileira, ela privilegia a responsabilidade compartilhada. Empresas, aí entram também as Big Techs, famílias, escolas, sociedade de uma forma geral e o poder público, atuando no processo de fiscalização, no processo de monitoramento, as famílias com o seu dever de orientação, de supervisão parental, reiterando o que já prevê o próprio Código Civil, que aos pais cumpre o dever de criar e dirigir a educação dos filhos, e a escola com o letramento digital, com orientação, com direcionamento. Então, veja, estamos aqui falando de responsabilidade compartilhada.
Sobretudo porque as plataformas, por exemplo, né, as plataformas digitais, aqui eu trago de uma forma geral, aquelas que propiciam, por exemplo, interatividade, elas precisam prover mecanismos de supervisão parental, o que significa dizer que, se ela prover o mecanismo para supervisão parental, de fácil customização e etc., quem tem que supervisionar precisa, então, customizar essa ferramenta e exercer ali o seu papel. Plataformas, portanto, precisam saber como elas vão identificar que trata-se de uma criança, Sim. criar um ambiente protegido para aquela navegação. E quando a gente diz protegido, é das interações e também de conteúdos que são nocivos para crianças. E ir com uma penalização para os casos em que isso não for respeitado. Mas aí, neste caso, o pai é um partícipe no processo, porque o que a gente mais viu, e eu sempre gosto de trazer esse exemplo, é pais criando perfis para crianças em rede social, Facebook da vida, Instagram da vida, e como é um auto-preenchimento, vai lá e coloca a idade com 18 anos e tá tudo bem. Eu tô enganando a plataforma neste caso. Eu estou gerando um risco, expondo ali aquela criança a um risco. É diferente do princípio do YouTube Kids, por exemplo, em que você cria um ambiente confinado, os conteúdos são todos curados ali para você não ter um problema. Nesses casos em que o próprio usuário se coloca em risco ou coloca a criança em risco, o que pode acontecer? Tudo vai ser levado em consideração, né? Então, assim, naturalmente, a gente não tem como falar em 100% seguro no ambiente digital. A gente não tem como falar que uma ferramenta de supervisão parental vai garantir que crianças não sejam submetidas a situações de riscos, né? Aliás, softwares de controle parental são ferramentas acessórias. Mas é claro, da mesma forma que crianças e adolescentes hoje burlam com a autodeclaração, existirão outras formas, né, de crianças e adolescentes acessarem conteúdos que não sejam adequados à sua idade se não houver uma supervisão parental. E na hipótese de acontecer algum tipo de incidente, tudo isso vai ser levado em consideração. E veja, nesse processo preliminar, de processo de adequação ao ECA Digital, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade, que é a fiscalizadora, né, e também a autoridade que vai aplicar as medidas sancionatórias, ela já se posicionou no sentido de não esperamos que todas as providências sejam 100% adotadas até março, que é o início de vigência previsto da legislação, mas que essas plataformas, que todos os ambientes digitais já estejam no processo de diligência, né? Então, esse processo de já iniciar o processo de adequação, de evitar que esses riscos, e quando a gente fala de riscos digitais, de plataformas digitais, a gente pode resumi-los em 5, né? Conteúdo, contato, conduta, contrato e também comércio, né? Inclusive, o perfilamento de dados, ele passa a ser proibido no âmbito dessa nova legislação. Então, assim, se todo esse processo de diagnóstico de risco e mapeamento de acesso provável por crianças e adolescentes já estiver no radar das empresas que possuem plataformas digitais, isso já é uma maneira de comprovar a diligência. Porque, afinal de contas, como a gente disse aqui, a gente está diante de uma responsabilidade compartilhada. A gente vai falar muito mais ainda aqui no Sociedade Digital sobre o ECA Digital. Só que eu acho que antes da gente evoluir nessa conversa, e nós vamos tratar desse assunto ao longo desse ano, se você achou que eu falei muito sobre LGPD, você não viu nada. Nós vamos falar muito sobre o ECA Digital, porque esse é um assunto fundamental. Antes da gente entrar no mérito do detalhamento técnico, e vamos deixar lá para o começo do processo, quando da entrada em vigor, nós vamos voltar a falar, a Alessandra vai voltar aqui, nós vamos falar muito sobre esse assunto. Eu acho que a gente precisa falar sobre o nosso papel enquanto nós adultos, enquanto responsáveis pela proteção dos jovens, das crianças, dos adolescentes neste mundo novo. E há um risco elevado aqui, talvez menor do que há 10 anos atrás, mas ainda um risco elevado, porque existe um descompasso entre o quanto as crianças são preparadas ou mais bem adaptadas para o mundo digital do que nós. Dê um aplicativo na mão de uma criança, dê o celular na mão da criança e veja que ela faz o diabo. Pegue você e tente fazer as mesmas coisas. Você não vai conseguir. A Alessandra é autora
de um livro junto do meu amigo Léo Freiman, que já foi nosso colunista aqui na PAN, fazia com Oliveira Andrade o Jornal do Serviço, falando sobre educação, que fala sobre o uso seguro e consciente das novas tecnologias. É uma leitura que eu recomendo demais, porque é quase que como um guia assim, para você conseguir se nortear e você entender por onde passam os desafios que não são individuais. Não é só você em casa. É um desafio coletivo. Todo mundo vive os mesmos dilemas. E aí, para fechar esse nosso papo aqui hoje, Lê, eu queria falar sobre isso. O que mudou de, 10 anos atrás, quando a gente conversava sobre um gap geracional, em que nós tínhamos pais que nasceram analógicos e que tentavam, de alguma maneira, guiar os seus filhos numa caminhada digital, para esta geração agora, que foi educada por pais analógicos, mas já nasceu digital e tem filhos ainda mais conectados. A gente renovou esses desafios, a gente superou alguns deles e tem menos hoje em dia. Qual que é a sua leitura sobre este cenário? Bom, primeiro a velocidade, né? Quando os pais aprenderam a usar um aplicativo, acordaram, surgiram mais 10 novos aplicativos. Segundo, o fato de que, apesar de muito mais informados, paradoxalmente, temos tido mais casos de crianças e adolescentes envolvidos em crimes ilícitos cibernéticos, seja na condição de vítima, seja na condição de infrator. Precisamos falar mais sobre isso. E terceiro, porque os próprios pais também estão cada vez mais voltados para os seus olhos nas telas. E aqui não é um julgamento, aqui é alguém que entende isso perfeitamente, né? Principalmente depois do período pandêmico, em que o home office ele passou a fazer parte das nossas vidas. Então, não existe mais momento de trabalhar, momento de ficar offline. Então, assim, nós adultos também precisamos revisitar a nossa relação com as telas e até mesmo o nosso comportamento no ambiente digital. Temos visto muito a respeito disso durante períodos eleitorais, durante campeonatos de futebol e por aí vai. Então, acho que essas são as minhas 3 principais preocupações com relação a esse processo de formação e de direcionamento das nossas crianças e adolescentes para o uso mais ético, consciente e responsável das novas tecnologias. Alessandra Borelli, advogada, especializada em direito digital, com um olhar atento para esse processo de educação, o cuidado com o jovem, com o adolescente, uma liderança importante em várias frentes, em várias instituições. Ale, quero te agradecer por esse papo aqui no Sociedade Digital e já garantir que você vai voltar em breve para a gente avançar mais alguns pontos. Chegando mais perto da entrada em vigor, a gente faz um aquecimento para entrar mais num detalhamento de desafios, ajudar a orientar, porque deve ter um mundo de desconhecido com impactos para as empresas, para as escolas, enfim, tem muita mudança para acontecer e a gente poder falar sobre isso. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigada a você pelo convite, sempre um prazer conversar com você, muito gostoso, e obrigada também a todos que nos assistem aqui. E para a gente fechar este Sociedade Digital, eu quero convidar você para um giro rápido. Vamos ver o que está acontecendo no mundo da tecnologia? Giro de notícias. Imagina ter um robô humanoide capaz de te ajudar com tarefas comuns, corriqueiras, como carregar compras, arrumar casa, coisa de filme, não? Essa realidade vem se tornando cada vez mais próxima. Tem uma empresa chinesa chamada Honor, e ela vai lançar um produto num evento agora, o Mobile World Congress, que é a MWC, um grande evento de tecnologia que dá largada no ano em Barcelona. E esse lançamento faz parte de um plano dessa empresa de investimento em algo em torno de 10 bilhões de dólares em um programa de inteligência artificial. A ideia é que esse tipo de robô comece a trabalhar e seja inserido no contexto cotidiano da vida das pessoas. Aliás, a MWC se tornou, ao longo dos últimos anos, um evento focado basicamente em novidades da robótica, do mundo da inteligência artificial,
com aplicações para interface humana. Os dispositivos móveis foram perdendo cada vez mais o espaço no evento. E, óbvio, a gente vai mostrar tudo aqui no Sociedade Digital. Nem todas as músicas que escutamos são produzidas ou pensadas por humanos. É uma pesquisa divulgada pela Deezer, uma plataforma de streaming de música, mostra que somadas 13 milhões de músicas contendo IA em 2025 já foram identificadas na plataforma. Em janeiro de 2026, faixas com intervenção de tecnologia já somam 39% do conteúdo da plataforma. Com um detalhe muito interessante, boa parte das músicas agora usam a métrica viral. São trechos de 15 a 30 segundos específicos, pensados em cada música para que eles sejam virais. E de que maneira virais? São os trechos em que a máquina calcula para que você possa usar especificamente na sonorização das trends, dos vídeos que são produzidos para Reels e TikTok. A indústria da música não compõe mais grandes histórias, ela produz agora trechos para serem virais nas redes sociais, com a ajuda grande da IA. E a internet ganhou uma nova rede social, é a Moltbook, só que ela é diferente, ela opera apenas agentes de IA, que são máquinas que desempenham tarefas automaticamente. São programas, prompts de IA setados para interagir entre si. E a gente, como humano, só pode observar nessa rede social. Ela já nasceu com muita polêmica, aliás, porque tem manipulação humana, tem gente ali orquestrando esses agentes. Mas, de todo modo, as conversas ali dentro da rede, que foram monitoradas no início da operação, são frugais, por assim dizer. Elas vão desde alertas entre uma inteligência artificial e outra e até debates sobre autonomia e liberdade. O grande ponto é que existe um perigo em uma configuração como essa proposta por uma plataforma como o Moltbook, que é o fato de que aquilo que eu comentei no comecinho do programa, o bias, passe a ser aplicado por ali. E uma IA começa a replicar problemas de outras e isso vire uma questão incontrolável. O Moltbook já também gerou discussões, porque em alguns fóruns identificou-se manipulação humana nas interações, Alguém tentando mover, nortear o debate por ali. De todo modo, é um fenômeno curioso para a gente acompanhar o fato de que uma rede social, pela primeira vez, foi operada não exclusivamente, mas majoritariamente pela inteligência artificial. Eu que tenho preguiça, acho ótimo que a inteligência artificial interaja no meu lugar lá na rede social. Assim eu posso gastar tempo com coisa muito melhor. Esse foi o nosso giro de notícias aqui no Sociedade Digital, que fica por aqui. Meia hora, voa. A gente se encontra novamente aqui na programação da Jovem Pan para discutir o mundo digital e como cada vez mais a nossa vida conectada sofre alterações a partir de pequenos detalhes, como, por exemplo, a inteligência artificial e o ECA que entra em vigor. Atenção sobre esse assunto, tema importante, a gente vai voltar a falar sobre ele aqui. A gente se encontra aqui na programação da PAN, nas nossas plataformas digitais, todos os dias, ou mais especificamente, na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.